A Associação Médica, pode passar, isso, a Associação Médica Homeopática Brasileira, ela foi fundada em 24 de novembro de 1979, né? É uma entidade civil, sem fins lucrativos, e é filiada à Associação Médica Brasileira através do seu Conselho de Especialidades. Então, temos como missão representar com excelência os médicos homeopatas brasileiros no exercício humanizado da especialidade, uma visão de propiciar à população pleno acesso à homeopatia de qualidade e como valores a prática médica exercida com ética e competência. A história da nossa especialidade, ela que é tradicionalmente incluída nas medicinas tradicionais e complementares, é a mais que se aproxima da prática clínica médica ocidental. Vem daí essa grande importância social e corporativa. Então, uma prática já bicentenária, que foi idealizada, como todos sabem, pelo médico alemão Samuel Hahnemann, que nasceu em maio de 1755 e faleceu aos 88 anos de idade em Paris, na França. Então, a homeopatia tem essa característica, né, de resolutividade, baixo custo, amplo alcance e incontestável aceitação social. Então, se a gente contar da publicação do primeiro ensaio sobre as propriedades curativas que o Hahnemann publicou após as suas primeiras experimentações em 1796, já estamos com 225 anos de homeopatia. Então, é um legado grande. A próxima, por favor. Então, a história da homeopatia no Brasil, ela já tem mais de 150 anos, né? Quer se considere a valiosa contribuição de Benoît Julius Moore, né? Ou a atuação de Émile Germont, ambos franceses, que já estava no Brasil antes de Benoît Mir. Então, hoje em dia, existe evidência de que essa história já ultrapassou 180 anos, considerando os registros da atividade homeopática do médico suíço Frederico Jean, que já em 1836 defendeu uma tese intitulada Exposição da Doutrina Homeopática junto à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E já em 25 de setembro de 1918, o decreto legislativo autoriza o Instituto Hahnemanniano do Brasil a habilitar médicos homeopatas. Então, desta forma, já em 2021, mais de 100 anos, 103 anos, que se habilita médicos homeopatas no país. Próximo. E daí, em 1926, sob a presidência do médico homeopata e professor universitário José Galhardo, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia, né? Propósito agora em 2021, na cidade de Belo Horizonte, realizamos a 35ª edição desse evento nacional no formato online. Então, 95 anos de história, mantendo desde a década de 70 a regularidade bienal, sendo que aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já tivemos 2 congressos, né? Em 1996 e 2016. E daí, em 1976, um decreto aprova a parte geral da farmacopeia homeopática brasileira e, em 1980, a resolução número 1000 do Conselho Federal de Medicina inclui a homeopatia como especialidade médica e, como tal, deve ser exercida por médicos. E, em 88, a CIPLAN, que é a Comissão Interministerial de Planejamento, já publica uma resolução que introduz a homeopatia nos serviços públicos de saúde. E, nessa ocasião, está lá no texto da resolução que a homeopatia deve ter como a primeira consulta 1 hora de duração e 30 minutos para os retornos, haja vista a necessidade de uma entrevista mais completa, mais acurada para a elaboração do tratamento homeopático. E daí, em 1989, uma outra resolução fixa as diretrizes gerais para o atendimento médico homeopático nos serviços públicos, tanto a nível federal, estadual, incluindo a homeopatia nas ações integradas de saúde do SUS.
Então, desde 1988, com a estruturação nacional da Associação Médica Homeopática Brasileira, através de um convênio com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, passou a ser responsável pela avaliação dos candidatos por meio de prova, para concessão do título especialista em homeopatia. Então, desde 1990, começaram a ser aplicadas as provas do título de especialista. Até então, os colegas que tinham curso de especialização nos cursos disponíveis no Brasil poderiam registrar o seu título, o seu curso, né, o seu diploma de curso de especialização nos conselhos regionais de medicina. A partir daí, foi dado um ano para essas pessoas regularizarem os seus títulos e, depois disso, só tem título de especialista no Brasil de duas formas, ou fazendo residência médica, daí tem o título pelo MEC, e mesmo os residentes que quiserem ter o título de especialista da EMB, precisam fazer a prova de título de especialista, que é conferida pela EMB através da prova da MHB. Próximo. E daí, em 2006, a portaria 971 do Ministério da Saúde incluiu a homeopatia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, por considerar, como está lá no texto da portaria, que a homeopatia é um sistema médico complexo de abordagem integral e dinâmica do processo saúde e doença, com ações no campo da prevenção, do agravo e promoção da saúde. Próximo. E, antes da aprovação da portaria, já em 1999, foi criado, graças a mais um grande colega aqui do nosso estado, que vai ser lembrado hoje, o doutor Arquiduque Fernandes, e sua equipe lá de Dourados, através, né, do estímulo deles aos gestores da época, criaram o Centro Homeopático de Saúde Pública de Dourados, é uma lei municipal que oficializou esse centro, que foi o primeiro centro homeopático de saúde pública do país, onde tinha, naquela época, 5 homeopatas atendendo de manhã e de tarde, e uma psicóloga que auxiliava na recepção das primeiras consultas dos pacientes. Era um centro homeopático de excelência, de primeiro mundo, com auditório para palestra para os pacientes, uma secretaria já totalmente informatizada, que fazia o cadastro dos pacientes. Então, foi um momento áureo da homeopatia em Dourados e, posteriormente, por mudanças de gestões políticas e, após o falecimento do doutor Arquiduque, o centro foi sendo descaracterizado e, hoje em dia, encontra-se por várias vezes tentando ser reformado para ser atualizado. E, depois disso, ao longo, né, desse tempo, a partir de 2006, através de um trabalho dos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, outras práticas integrativas e complementares foram sendo agregadas à Política Nacional de Prática Integrativa, contemplando hoje 29 práticas que estão listadas aí, 29 práticas integrativas, né? Sendo que nós temos 2 especialidades médicas, a homeopatia e a acupuntura. O próximo. Então, ainda assim, existe uma desinformação, tanto por parte de estudantes de medicina, por parte de muitos colegas médicos e por grande parte da população. Numa publicação que saiu na revista da Associação Paulista de Medicina, em agosto de 2014, na página 34, Dr. Rubens Dolce Filho faz um artigo e diz assim: a homeopatia não é ensinada e citada na grade curricular da maioria dos cursos de medicina do Brasil, isso em agosto de 2014. Nós estamos
trabalhando para mudar essa realidade, mas ainda nós carecemos de aumentar bastante esse efetivo. Então, os próprios homeopatas apontam essa falta de conhecimento e preconceito como grandes barreiras. O anterior, por favor. Grande barreira para a especialidade. Na realidade, esse preconceito já mudou muito, né? Existem ainda barreiras, mas muito menos que no passado. Então, para a gente situar dentro do contexto, como está a medicina no Brasil hoje? Segundo os dados da demografia médica de 2020, nós tínhamos 500 mil médicos registrados no Conselho Federal de Medicina e atualizando para essa semana já 522.568, dando uma proporção de 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Desses, 547.344 são registros de único, e sendo 47 mil médicos com CRM em mais de um estado, né? Então, tudo esses dados de outubro. Então, numa população brasileira de 210 milhões e 100 mil habitantes. Próximo. Então, nós temos hoje 342 escolas médicas e a oferta de 35.622 novas vagas atualmente de médicos para o Brasil. E nós aqui temos uma realidade muito próxima da gente, que são as faculdades de medicina de Pedro Juan Caballero, que hoje tem em torno de 20 mil estudantes para serem formados lá, sendo que nós temos no mercado brasileiro 35 mil vagas então, nas faculdades de medicina, então isso dá uma explosão demográfica daqui a uns tempos de médicos no Brasil, né? Então, dá 10,4 recém-formados de medicina para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, é um índice muito superior à grande maioria dos países desenvolvidos. Em 2020, 2.903 mil médicos possuíam título de especialista no Brasil. Destes, 206 mil numa única especialidade e outros 71 mil que tinham título em 2 especialidades e 15 mil em 3 ou mais. Isso também diminuiu um pouco o impacto que tinha do número de médicos homeopatas especialistas, porque antes não se podia registrar mais que 2 títulos de especialistas no CRM, então alguns colegas que tinham outras especialidades deixavam a homeopatia de fora. Agora já pode, então a gente tem que estimular os colegas para registrar o seu título de especialista. Próximo. Então, em 2002, foi criada uma comissão mista de especialidade pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina e a Comissão Nacional de Residência Médica. Isso unificou, junto com a MB, o reconhecimento e a denominação das especialidades médicas, que hoje são reconhecidas 55 especialidades médicas, 59 áreas de atuação em medicina, conforme a última atualização. E a média de idade dos especialistas é que impacta na nossa especialidade, né? As especialidades mais jovens, com menor média de idade, é de medicina de família e comunidade, em torno de 41 anos. E as de mais idade, a homeopatia está em primeiro lugar, com 61,6 anos, ganhando da patologia, que era a primeiro lugar. Então, isso a gente está sempre debatendo, tem uma crítica muito boa do professor Joaquim, que faz essa parte de estimular os estudantes, em vez de a gente ficar reclamando que estamos ficando velhos, nós temos que estimular os estudantes da Faculdade de Medicina a desejarem fazer a especialidade, né? Através dos cursos de optativa, das ligas de homeopatia e da introdução da homeopatia na faculdade. O próximo. Então, para a gente aumentar esse número, para trazer mais jovens, nós temos hoje 15 entidades formadoras de homeopatia acreditadas da Associação Médica Homeopática Brasileira. E, com isso, a gente
através do Conselho de Entidades Formadoras, que é um órgão consultivo da Comissão de Educação da MHB, a gente tem condições de dar um padrão de formação para os médicos que queiram fazer a especialização em homeopatia, dando a eles também a condição de fazer a prova de título de especialista. E, com isso, a gente vai aumentando o número de especialistas, como eu vou colocar mais à frente. E aí temos um viés histórico na homeopatia, que é o nosso censo, né? O censo de homeopatia, que desde que iniciamos já 2 gestões para trás, a gente tenta resgatar quantos homeopatas nós somos. Desde o trabalho de 1988, da doutora Sandra Chaim Salles, na sua tese de doutorado, que dizia que tinha 15 mil médicos no Brasil, e esse número nem aumentou, nem diminuiu. Mas a gente não tem esses dados com fidedignidade. Onde estão os homeopatas formados? O que eles estão fazendo? Então, nós estamos fazendo esse censo através da MHB, e a gente espera dar uma resposta para isso. Em relação às disciplinas de homeopatia na Faculdade de Medicina, na grade curricular ainda só temos uma faculdade, que é a Unirio, onde também foi criada a primeira residência médica de homeopatia, e temos inúmeras cadeiras de optativa em várias faculdades de medicina do país, mas nós não temos o levantamento preciso de quantas são, porque existem já trabalhos que fizeram esse levantamento, mas junto com as práticas integrativas e complementares, que muitas faculdades de medicina já têm na sua grade curricular a disciplina de PICS, com homeopatia, acupuntura e fitoterapia, como é em Cuiabá, na UFMT, há mais de 10 anos que existe essa cadeira de homeopatia junto com a fitoterapia e acupuntura. Aqui em Campo Grande mesmo, nós já temos na UFMS a cadeira optativa há muitos anos, e também a Liga Acadêmica de Homeopatia, que existem muitas no país, mas até a associação, estive em contato essa semana com a Associação Brasileira de Ligas de Medicina, de ligas acadêmicas, eles também não têm esse dado de quantas ligas acadêmicas de homeopatia existem no país. Sabemos que são bastante. O próximo, então, está aí mais um tipo de estudo, né? E estamos muito felizes com as nossas residências médicas. Desculpe, desconfigurou um pouquinho aí o nosso slide, mas as nossas residências médicas, a primeira foi na Unirio, lá no Hospital Universitário Gafreguinle, depois na Secretaria Estadual de Betim, né, um município próximo a Belo Horizonte, no Hospital Público Regional. Depois, a nossa Universidade Federal, aqui no Mato Grosso do Sul, com a 3ª residência médica, e agora um novo programa de residência médica está surgindo em Vitória, no Espírito Santo. E tivemos a oportunidade de coordenar, junto com todas as residências médicas do país, a confecção da matriz de competências das residências médicas, que foi aprovada por unanimidade na Comissão Nacional de Residência Médica e publicada em Diário Oficial. Então, nós temos já essa matriz de competência que, a partir de 2022, vai regular toda a formação dos residentes e também vai servir de base para a formação dos cursos de especialização em homeopatia. Próximo. Então, como está constituída a Associação Médica Homeopática Brasileira hoje? Então, a Associação Médica, ela é uma associação de federadas, e os associados, eles são direto através das federadas, e também pode se associar diretamente à MHB naquelas regiões que não existe uma federada da MHB, né? Então, temos 13 federadas ativas, com um número de associados hoje de 406 no país todo, é pouco pelo tanto de homeopatas que a gente tem,
sendo 11 no Nordeste, 11 no Norte, perdão, 48 no Nordeste, 35 no Centro-Oeste, 209 no Sudeste e 77 no Sul. Dos 406 associados, 26 são associados diretos à MHB. Temos 15 escolas acreditadas, hoje com 165 alunos cursando homeopatia. E a prova do título especialista de homeopatia, que é realizada desde 1990, e já foram aprovados perto de 1.500 candidatos, através da prova de título de homeopatia, e esse ano a prova será pela primeira vez totalmente online, e temos 76 inscritos para a prova, né? Temos na especialidade de homeopatia registrado no CFM, hoje, que eu conferi esse dado, 2.366 médicos homeopatas especialistas. Aqui no Mato Grosso do Sul, temos 44 especialistas, sendo que 28, cortou ali o slide, está mais embaixo, 18, desculpa, dos 44 do estado, 28 são de Campo Grande, né? E aí está a listagem das 13 federadas da Associação Médica Homeopática Brasileira. Próximo. Então, como está organizada a Associação Médica Homeopática Brasileira? Tem uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo e soberano, que compõe-se da diretoria, de todos os presidentes das entidades filiadas e o seu corpo de delegados constituído, que se reúnem ordinariamente, né, nos congressos brasileiros de homeopatia. E o Conselho Deliberativo, que ainda é um órgão acima da diretoria executiva, que é constituído pelo presidente da MHB, o secretário-geral, o primeiro tesoureiro, e pelos presidentes das entidades filiadas. A diretoria executiva, que faz a administração, e o conselho fiscal. E temos as comissões consultivas, né, que são os órgãos assessores da diretoria, que podem ser permanentes ou especiais. Então, temos as comissões permanentes, a comissão científica, a comissão de educação, comissão de saúde pública, de título especialista. E as comissões especiais, que, quando a sua missão se torna relevante, ela vai se tornando permanente, né? Como a comissão de comunicação, provavelmente, tanto essas 3 comissões especiais que temos hoje, Comissão de Comunicação, de Defesa Profissional e da Especialidade, e agora, mais jovem, Comissão Especial da MHB Jovem, elas vão constituir, na próxima revisão do Estatuto, as comissões permanentes. Próximo. Então, essas comissões, cada uma tem um coordenador, né, dentro da diretoria da MHB, e as comissões especiais também têm os seus coordenadores. Tá? Próximo. O Conselho Deliberativo está aqui com todas as presidentes de associações filiadas à MHB. Próximo. E também nós temos no Brasil grandes grupos de estudos, tá, que não fazem parte do Conselho de Entidades Formadoras, mas que reúnem grande número de homeopatas em torno de temas de interesse e que compartilham lista de discussão e reuniões semanais ou quinzenais estudando homeopatia. E isso é uma grande contribuição também para a educação continuada dos médicos homeopatas. Destaquei aqui 5 grandes grupos, que é o que a gente mais vê nas listas de discussão dos WhatsApp, embora existam muito mais grupos de homeopatia no país, assim, de uma forma mais reservada, né? Então, tem o Clube da Homeopatia, tem o grupo de estudos do Dr. Luiz Stern, no Rio de Janeiro, as Quintas Zoom, com o Dr. Aldo Farias,
a Sociedade Médica Goiana de Homeopatia e a The Other Song Brasil, lá de Curitiba, que reúne um grande número de participantes em torno do estudo dos autores contemporâneos. Então, para finalizar, é muito importante essa trajetória que a gente possa... Pode finalizar e a gente vai encerrar. Essa trajetória até a gente chegar à presidência da MHB. E a partir daí, a gente entender que, para que a gente possa unir todos os homeopatas do país, nós precisamos ter uma boa representatividade. Então, hoje nós temos várias questões que permeiam esse movimento associativo, e principalmente que a associação ela não tem que exercer uma política apartidária, laica. Então, a gente tem que estar participando desse movimento. E hoje, principalmente com o apoio da Associação Médica Brasileira, através do seu Conselho de Especialidade, nós temos assento dentro de uma comissão de assessoria parlamentar lá em Brasília, e que isso faz com que a gente possa estar discutindo também as nossas questões dentro do parlamento, porque são através dessas leis que são elaboradas que as coisas vão acontecendo para que a gente possa desenvolver todo esse trabalho. Então, muitas vezes, se a gente debate internamente, nas bases, tudo, mas se a gente não tiver esse apoio, não tiver baseado nessas leis, a gente não consegue realizar nada. E agora, um grande movimento que está acontecendo também com força aqui no Mato Grosso do Sul é essa nossa investida no mercado do SUS. Então, como eu coloquei para vocês, dos 500 mil médicos brasileiros, 60% trabalham no Sistema Único de Saúde. E a realidade dos médicos homeopatas não é diferente. Hoje, a clínica privada são ilhas no Brasil. Então, nós temos que instrumentalizar e operacionalizar os nossos médicos homeopatas para que tenham esse conhecimento do SUS e possam atuar aonde tem uma grande demanda da população e aonde vai crescer muito a visibilidade da homeopatia. Então, estamos fazendo agora um grande trabalho em parceria com a Fiocruz para que possamos, junto com os colegas da Medicina de Família e Comunidade, que já estão lá no front, já estão na atenção básica da saúde, nós possamos aumentar essa capacidade de atendimento da homeopatia à população, inicialmente na atenção básica. Temos vários colegas também trabalhando a nível de atenção secundária nos centros de especialidade médica e as residências no nível terciário. Então, é um grande movimento, a gente tem muita vontade de trabalhar junto com todo mundo e, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito forte. Agora, já fizemos por 2 vezes um planejamento estratégico da MHB, onde encontramos o óbvio, né? Qual que é a nossa deficiência, tanto interna como externa, com os nossos pacientes, é a comunicação. Então, ao longo dessas 2 gestões, temos investido muito na comunicação, em agências de comunicação que possam nos dar essa parceria de poder fazer essa divulgação tanto para os usuários, para os pacientes da homeopatia, como para os nossos pares e de outras especialidades. Então, é isso que a gente está buscando, e a MHB, a gente sempre fala assim, a MHB está onde estão as federadas. Então, as federadas são a MHB. Então, a gente precisa da participação de todos para que a gente possa crescer, né, como uma entidade. E agora, também nós estamos tendo visibilidade a nível da Liga Médica Homeopática Internacional, que vai acontecer daqui 2 finais de semana, um grande colóquio que vai reunir médicos homeopatas do mundo inteiro, e o Brasil vai ter uma grande participação, e eles têm muito respeito
pela homeopatia brasileira, por nós termos essa condição de especialidade